Se você já tentou utilizar o ChatGPT, Gemini, Copilot ou qualquer outra IA e ficou frustrado com respostas genéricas, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te ensinar como criar prompts perfeitos, profissionais e que geram muito resultado utilizando um método simples e prático. Esse é o método que eu utilizo no meu dia a dia como especialista em inteligência artificial, criando agentes, automações e otimizando negócios com IA. Mas antes de eu te mostrar o método, você vai precisar entender o que é engenharia de prompt. Engenharia de prompt é basicamente a habilidade de conversar com a inteligência artificial de forma estratégica para extrair exatamente o que você quiser. É como se você tivesse um Elon Musk, um Albert Einstein, um gênio na sua frente. Se você fizer a pergunta errada, você vai ter a resposta errada. Então, basicamente, engenharia de prompt é o input que você dá na IA para você poder obter o output necessário, estratégico e com o resultado que você precisa. Quem domina isso, literalmente faz em minutos, o que muita gente faz em horas ou até mesmo dias. Então, bora lá para a prática aprender mais sobre engenharia de prompt. Tamo aqui, galera, e o que eu quero trazer para vocês hoje é um método chamado Pacific, que é um método para você criar tanto prompts para poder criar novos agentes de inteligência artificial, como agente para marketing, para vendas, para atendimento do cliente, e como que você pode utilizar esse método no dia a dia, fazendo perguntas ali para uma IA, para você ter uma resposta de um processo, de alguma tarefa que você quer fazer ali mais no cotidiano. Então bora lá, o que significa Pacific, Pedro? Galera, Pacific, ele é um acrônimo, tá? Que basicamente é de 5 letras. Então ele traz aqui os 5 fundamentos necessários para a gente poder criar prompts inteligentes, tá? Então Pacific, ele é um acrônimo que significa papel, ação, contexto, intenção e formato, tá? No papel, a gente define aqui o que você deseja que a IA desempenhe no contexto do problema. Então, geralmente, quando eu vou dar um prompt numa IA que eu não treinei o modelo dela, eu geralmente falo, atue como um especialista com 20 anos de experiência em X coisa para poder me ajudar nisso, que é o próximo passo aqui de ação. A gente direciona qual ação desejada a gente espera da IA. Então, eu desejo que você atue como especialista em vendas, com mais de 10 anos em experiências de vendas B2B e me ajude a criar um playbook comercial para minha operação. Então aqui eu defini o papel, como que a IA deve atuar ali, né? E definir a ação para ela. Só que não basta só isso. Depois a gente precisa dar um contexto para ela, pessoal. Então se eu quero que o meu agente atue como especialista em vendas para poder criar um processo para mim, eu preciso dar contexto necessário sobre informações da minha empresa. Ou seja, quais são os meus produtos, qual é o meu modelo de negócio, qual é o objetivo da nossa empresa, quanto que custa cada produto, quais geralmente são as principais objeções. Então eu trago esses contextos aqui na IA para ela poder me dar mais informações ali e ser mais relevante, tá? A performance dela ser cada vez maior. E depois a gente tem aqui a intenção. Então na intenção a gente declara aqui como que a IA deve direcionar as respostas delas para trazer para a gente. Então eu posso colocar aqui, atue como especialista em vendas, com experiência em vendas B2B e me traga aqui um playbook mais persuasivo, me traga um playbook aqui mais institucional para mim poder criar para o meu time comercial. Então aqui eu declaro qual é a intenção e direciono a resposta da IA para poder atender às minhas necessidades, tá? E por fim, eu tenho o formato dela. Então aqui eu defino o formato da resposta necessária. Eu quero que a IA me traga aquilo em um PDF, em uma planilha, em um e-book, em um texto somente ali com Markdown. Então a gente tem esses papéis aqui. Eu defino o papel dela, como ela deve se comportar, o que ela deve fazer, como ela deve fazer, qual a principal intenção dela e por fim, qual que é o formato de output que eu desejo aqui para poder criar o meu prompt, tá? Então o método papel é um método bem simples que eu utilizo muito na criação dos prompts dos meus agentes. Então agente SDR, agente de vendas e agente de suporte, tá? E deixei até aqui alguns exemplos para vocês. Então deixei tanto um exemplo 1 aqui de um prompt errado, que você não utiliza um Pacific, ele fica um método genérico e vago, tá? Que é basicamente eu colocar para uma IA, faz um roteiro de um vídeo para mim sobre tráfego pago. Se eu for pegar só esse template aqui de prompt, né, e for colar numa IA, a IA ela vai criar, na maioria das vezes, 95% das vezes, uma coisa ruim para mim, porque ela não sabe qual que é o roteiro que eu quero da minha empresa, se é um roteiro para criativo, um roteiro para mim poder gravar um vídeo para Reels, para postar no LinkedIn. Sobre tráfego pago é muito genérico, então qual o tráfego pago? Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, então eu não especifiquei aqui para ela o que eu desejo que ela faça, tá? Resultado é um prompt vago, sem clareza de público, sem objetivo definido, sem especificar formato, nem conteúdo. Então a IA ela pode gerar qualquer coisa aleatória, tá, pessoal? Basicamente você está utilizando a IA ali no escuro, tá? Em raros casos você pode utilizar esse template aqui de prompt. Se for um agente que você já treinou, um agente específico para poder criar copy, criar prompts, onde ele já tem um modelo completamente treinado e personalizado por você ou para alguma outra pessoa que você já utilizou antes e tem esse prompt, tá? Mas em 95% das vezes esse prompt aqui
porque ele é ruim, ele é genérico, é vago e não dá as respostas certas. E como que eu vou criar prompt certo, Pedro? Utilizando o Pacif, tá, galera? Então o prompt certo aqui com o Pacif aplicado e implementado. Então olha só, você é um especialista em marketing digital, cria um roteiro de um vídeo para Reels no Instagram de uma agência de tráfego pago. Então aqui eu já falei o papel e qual é a ação. Agora eu dou o contexto. Ó. O público são donos de pequenos negócios que querem atrair mais clientes. O objetivo do vídeo é gerar interesse e conversões para o serviço de tráfego pago da agência. Entregue no formato de roteiro, com fala do apresentador, sugestões de cortes e legendas destacadas. Então olha só, galera, como que ele deu o formato de saída. Falou para entregar no formato de roteiro, com a fala do apresentador, sugestões de cortes para o editor ali e algumas legendas destacadas. Olha só como ficou o resultado final. Ele tem aqui um papel, uma persona, então um especialista de marketing, a ação ele criar um roteiro de vídeo, ele dá completamente o contexto aqui, que é para o Instagram, que é para o Reels, e também a intenção. Ele gera um interesse em conversão para o serviço de tráfego pago da agência. E até o formato aqui, ele já traz um texto estruturado em roteiro, com falas para o apresentador e sugestões de cortes e legendas. Então ficou esse prompt aqui muito interessante para a gente já poder aplicar no nosso dia a dia, tá? E agora eu quero fazer um exemplo com vocês. Eu quero fazer um teste na IA, tá? Com esse prompt primeiro aqui. Eu vou acessar aqui agora o ChatGPT. Vamos lá, deixa eu tirar essas aspas aqui para mostrar para vocês. Vou colar, vamos ver o que ele traz pra gente. Só um resultado genérico. Olha, já simplesmente atuou aqui no formato educativo e persuasivo. Ó, título de sugestões, tráfego pago do 0 ao avançado. Intro. Fez um call to action, bloco 1, conceito de tráfego pago, plataformas principais. Até que não tá tão ruim não. Até que ficou bonzinho aqui. Vamos ver depois para juntar. Só que tá no escuro, né? Tá bom na minha visão porque eu não defini nenhum objetivo aqui. Ó, defina sua oferta, cria um público-alvo. Ele não fez especificado para um cara aqui que é investir, né? Um investidor ali. Falou mais para quem quer aprender sobre isso. Cria sua oferta, criativo. Ó, na descrição tem um checklist gratuito para você poder criar sua primeira campanha. Então, na verdade, esse prompt que ele colocou aqui é para um outro tipo de público. É alguém que quer aprender mais sobre tráfego pago. Aqui, agora eu vou gerar esse prompt, ó, que é para donos de pequenos negócios que querem atrair mais clientes. No caso, é para mim poder vender o meu serviço. Então, eu vou pegar esse segundo prompt, vou colocar aqui no ChatGPT. Ó, formato para Reels pensado para donos de pequenos negócios, com foco em gerar interesse. Olha só, seu negócio não vende para ninguém que te conhece. Então aqui ele está falando para outro tipo de público. Seu negócio não vende? Olha só isso, deixa eu te contar uma verdade que ninguém te fala. Ninguém compra o que ninguém vê. O seu negócio não aparece, ele não vende, simples assim. Postar no Instagram não é o suficiente. Postar no Instagram para 200 seguidores e esperar lotar sua agenda não funciona mais. Aqui ele falando sobre o tráfego pago. Nossos clientes aumentam até 300% os pedidos, já ajudamos. E aqui, vem para o tráfego pago, bora fazer o seu negócio aparecer para quem realmente compra. E aqui ele deu uma sugestão de cortes e efeitos, né, com o CTA aqui no final. Manda um direct pra gente agora e olha só como ficou o resultado final, pessoal. Não tem nem comparação porque isso aqui ficou um prompt, apesar de genérico para quem quer aprender mais, ele ficou bom. Só que não tá aqui de acordo com o objetivo que a gente quer, que é atrair possíveis leads, né, interessados em contratar o nosso serviço. Então olha o exemplo aqui na prática de diferença de um prompt com Pacif e um prompt sem Pacif, tá? Uma outra dica que eu quero dar para vocês, pessoal, é vocês utilizarem a inteligência artificial para poder criar novas IAs. Então o exemplo que eu dou para vocês é esse prompt aqui, ó, esse template. Vocês vão acessar aqui, ó, Meta Prompt Lendário. Vou deixar o link para vocês na descrição abaixo também. Até posso pegar umas descrições sobre ele aqui, ó. Vamos ver quantas conversas ele já tem. Mais de 50 mil conversas, tá na categoria aqui, mais de 700 avaliações. Ele é um prompt que a gente criou na Academia Lendária para deixar o seu prompt lendário. Então é um Meta Prompt Lendário desenvolvido aqui pela nossa comunidade. O que ele faz? Ele basicamente foi um agente que a gente criou para poder treinar esse agente para poder melhorar os seus prompts. Então você que está aprendendo, não sabe criar prompts ali em formatos, inclusive com o Pacif, a gente pode colocar aqui um prompt. Vou deixar um exemplo aqui para vocês, ó. Deixa eu voltar lá naquele outro prompt que a gente pegou e vou pedir para ele melhorar esse prompt aqui. Então você que está criando o seu agente aí, não sabe como que você utiliza, só você colocar um prompt seu aqui que você achou que ficou meia boca, que quer melhorar, agora ele vai gerar um roteiro aqui, né, para a gente poder responder as perguntas. Olha, ele já perguntou qual que é o objetivo do vídeo, quem é o público-alvo, qual é o formato do vídeo. Então além dele melhorar, ele te faz perguntas para você poder responder, para você vir e otimizar esse prompt. Então eu vou copiar aqui, né, qual é o objetivo do vídeo, eu vou colocar aqui atrair clientes
Ó, colocar atrair clientes. Quem é o público-alvo? Donos de pequenos negócios. Ele já até deixou aqui, ó, donos de pequenos negócios. Qual formato eu vou colocar aqui é para Reels. E vou dar aqui um ok. Então eu respondi essas 3 perguntas deles. Agora ele já tem mais contexto para poder criar aqui um prompt estratégico persuasivo para o Reels. Então olha só, abertura de impacto, os primeiros 3 segundos. Se o seu negócio não aparece, ele não vende. Então ele já faz aqui, ó, se você olhando para a câmera, se você tem um negócio local online, a apresentação do problema, a apresentação da solução, benefícios diretos, aumenta suas vendas. Enquanto fala, já dá até aqui dicas também para você poder editar o seu vídeo ali. E por fim, uma chamada na ação, né? Me chama no direct, vamos colocar a sua empresa no mapa. Então, se você não sabe utilizar, né? Acho que é muito complexo no dia a dia, vou deixar o prompt desse agente aqui embaixo para vocês, o link aqui. É só vocês acessarem no ChatGPT gratuito, vocês conseguem utilizar ali mais uma versão um pouco mais limitada para vocês criarem os agentes de vocês, tá? Então, além de você utilizar aqui o método Pacif para você criar os seus prompts do agente, ainda tem um outro agente de inteligência artificial para poder te ajudar a criar novas IAs e melhorar o resultado que você tem das suas IAs ali no dia a dia. Se você aplicar só esse método que eu te ensinei aqui, eu te garanto, você vai começar a ter resultados muito acima da média com o IA. E se você quiser se aprofundar mais ainda e aprender sobre criação de agentes, automações e como utilizar a IA de forma profissional no seu trabalho ou no seu negócio, veja esse vídeo que eu gravei aqui sobre a Matriz AI, um framework de 4 etapas para você aprender a utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. Te vejo lá.